Bom, e ontem, por volta das 20 horas, horário de Brasília, finalmente foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados a primeira votação da reforma da Previdência. Mas o que isso representa para a economia nacional e principalmente para o agronegócio? É o que nós vamos saber no comentário do analista de agronegócio, João Pedro Cotidias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Olha, nem o mais otimista dos brasileiros conseguiria imaginar que ontem nós teríamos 510 deputados de um total de 513 presentes. Ninguém imaginaria que nós conseguiríamos. Alguns setores da imprensa que foram desmamados nesse governo atual falavam que dificilmente o governo conseguiria, o Brasil conseguiria 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Não foram 308, foram 379. Foi uma demonstração insofismável, inequívoca de que o país quer mudar. Os parlamentares nesse momento, tem que parabenizar os nossos parlamentares. Eles não tiveram aquela visão mesquinha de se preocupar com a próxima eleição, no ano que vem. Eles tiveram uma visão de estadista, preocupar com o Brasil, que essa juventude que está hoje desempregada, essa desesperança que nós temos na economia brasileira desapareça. Se o Brasil não faz essa reforma previdenciária, nós iríamos para o buraco, nós ia ser uma Venezuela daqui a uns anos, ou ia ficar o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que está falido. Por quê? Porque só esse ano o déficit da Previdência são 300 bilhões de reais. Isso é um dinheiro que o governo não tem, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir títulos, vai aumentar o quê? Aumentar a dívida interna. Aí não sobra nada, mas nada para aplicar em saúde, educação. As estradas no Brasil, só para você ter uma ideia, o DENIT, que é o responsável por 75 mil quilômetros de estradas federais asfaltadas, ele vai aplicar 10 bilhões. Isso é o déficit da Previdência em 10 dias. Ou seja, não tem jeito. O Brasil tem que fazer, não é uma questão de querer ou não querer, tem que fazer. Passou ontem, é um outro ambiente que vai acontecer hoje no Brasil. Vocês vão ver cada vez mais o dólar voltando a um patamar menor, isso ajuda na compra dos defensivos, fertilizantes, etc., e a Bolsa subindo. Por que a Bolsa subindo é importante? Porque a Bolsa é um grande fator de captação de recursos para investimento. Ou seja, esses 13 milhões e meio de brasileiros que estão desempregados, esses 7, 8 milhões de brasileiros que não mais procuram emprego, esses 20 milhões de brasileiros que estão subempregados, eles pelo menos têm uma esperança de que a situação melhore e mude para o bem, haja mais investimentos no Brasil, haja mais geração de emprego, haja mais geração de renda no Brasil. Isso é bom para o setor, porque a grande parte do que o senhor e a senhora produzem é mercado interno, é Brasil. 80% da carne bovina somos nós que consumimos no Brasil. 70% da carne de frango é o Brasil que consome, e assim vai. Arroz, 90 e tantos por cento é nós que consumimos. Então, é importante que haja renda, haja trabalho e, consequentemente, renda para os brasileiros, e isso ajuda o setor do agronegócio com certeza absoluta. No momento que o governo, esse 1 trilhão, não é que o governo vai receber 1 trilhão, é 1 trilhão que ele não vai gastar, que ele não vai precisar pegar dinheiro emprestado, sugar o pouquinho de poupança brasileira. Isso mostra um outro caminho, um outro Brasil. Nós temos muitas reformas, e principalmente ontem, o que ficou bem claro, que essa esquerda doentia nossa, que só quer sustentar privilégios, as únicas 2 reformas que essa esquerda fez foi a reforma do sítio Atibaia do Lula e a reforma do triplex do Guarujá. O resto ela não faz nada. Ela quer que as coisas fiquem o pior possível para manter o povo no cabresto, para manter o povo dependendo deles com esmola, com dinheiro de bolsas, etc. Hoje, quando o cara vê o Brasil daqui para frente, o Brasil vai mudar. Nós temos que prestigiar aqueles que trabalham, como o senhor e a senhora que acordam de madrugada para trabalhar o dia inteiro. Nós temos que prestigiar esse pessoal. A reforma é um passo fundamental para que o Brasil seja um divisor de águas, aquele Brasil do passado e o Brasil do futuro que vai chegar. Tem mais reforma para fazer, tem a reforma tributária, tem uma reforma política, tem uma série de reformas. Porém, ontem mostrou-se claramente que há uma preocupação do parlamento brasileiro em tentar resolver um assunto.
Legal, João, vou aproveitar. Já que a gente está falando nessa questão de desenvolvimento do Brasil, de crescimento, vamos falar também de dados que foram passados pela SECEX, abrangendo os 4 principais itens da carne de frango exportados: frango inteiro, cortes industrializados e carne de frango salgada, que apontam que os embarques de junho passado, agora no mês passado, somaram 376.584 toneladas, resultado que corresponde ao maior volume registrado desde setembro do ano passado. Estamos perto, talvez, de continuarmos nesse patamar, chegarmos a um recorde de exportação de frango no final do ano, João? Com certeza. Só mostrar a tela para o pessoal ver. Você falou que nós quebramos junho, quebrou o número maior desde setembro. E julho possivelmente seja maior que junho. A previsão é que agora, no mês de julho, a gente exporte quase 400 mil toneladas de carne de frango. Isso vai dar um fortificante para um setor extremamente importante do Brasil, que é a avicultura. Hoje a carne de frango é a principal carne produzida no Brasil. É uma carne que atende todos os níveis sociais, desde os mais pobres até os mais ricos. Você tem também na avicultura a produção de ovos, também, que é outro, que é o alimento proteico que mais cresceu o consumo nos últimos anos. Mas vocês olhem os valores aqui, você vê o seguinte: a exportação de frango, ela aumentou quase 19% em relação ao mesmo período, aos 6 meses anteriores. Ou seja, o crescimento foi muito grande desse ano em relação ao ano passado. Ou seja, então o Brasil voltou a crescer com toda a dificuldade que nós estamos tendo hoje, com os problemas sanitários, as brigas que houveram no passado. Nós estamos com 20% a mais na exportação de carne de frango. Possivelmente a gente chegue a 4.300.000 toneladas. Isso representa 35%, 36% da produção brasileira de frango. O frango é uma carne barata, é uma carne de extraordinário valor proteico, de valor biológico, ou seja, isso é muito bom. O Brasil produz, vai chegar perto de 14 milhões de toneladas de frango, e as exportações é um elemento fundamental para que você não deprima o preço da carne de frango no mercado interno e, consequentemente, haja uma remuneração. E esse setor, Adriano, ele está sendo beneficiado também pela safra de milho, ou seja, o milho é 50% do custo de produção do frango. O milho está com um preço bastante razoável. Ele melhorou um pouco o preço, tinha que melhorar. O produtor de milho tem que vender um valor que ele possa remunerar, que ele possa ter rentabilidade, para ele se manter no processo. Então, hoje, o milho está com preço razoável, o farelo de soja está com preço razoável. Nós voltamos a alojar na faixa de 550, 540, 545 milhões de pintos mês. Isso é uma certeza que daqui 40 e poucos dias nós vamos ter uma oferta de carne muito grande. Ou seja, o Brasil está indo bem nesse setor. Aliás, as carnes em geral estão indo bem, a suinocultura também. Então, a minha previsão esse mês é que se haja uma exportação de 70 mil toneladas. Aquele período ruim que o suinocultor no Brasil passou, em que cada vez que ele via um caminhão de porco ir embora, ele via 30 mil reais de prejuízo na sua conta. Hoje está mudando, voltou, e o Brasil vai entrar num ciclo virtuoso de crescimento, ou seja, vai haver mais investimentos nessa área. Isso é bom, vai consumir mais milho aqui no mercado interno brasileiro, vai gerar mais emprego, vai ter mais oferta de carne e uma segurança cambial para o Brasil, graças ao trabalho do senhor e da senhora.